Tá gravando? Tá gravando? Tá gravando. Olha só, gente, preste atenção nesse vídeo que eu vou contar pra vocês, cara. Preste em cada segundo deste vídeo. Olha o título. Não sou ateu, sou agnóstico. Por isso que é bom a gente pesquisar, né, cara? Preste atenção nos 18 tópicos desse vídeo que tá escrito aqui neste celular. Ó, mas vou te explicar pra você. Ateu você já conhece, né? Mas você com certeza não conhece agnóstico. Até uns dias aí, algum tempo aí, uns meses aí, eu também não sabia o que é agnóstico. Você tá entendendo o que eu tô dizendo pra você, cara? Preste atenção, cara. Ateu você conhece. Ateu é aquela pessoa que não crê em Deus e pronto, acabou. O agnóstico é uma pessoa que não crê, não tem prova, não viu, mas também não desacredita que Deus existe. Se ele ver, acredita. É mais ou menos isso que é um agnóstico. Tá no Google, pesquise. Foi lá que eu pesquisei. Preste muita atenção nesse vídeo que eu vou contar pra você. Tem que prestar atenção. O vídeo vai ser muito grande. Se você não tem tempo aí, guarda o vídeo em um lugar, pega o link do vídeo e vê depois com mais tempo. Preste muita atenção. Vou dizer aqui o que está escrito no Google. Ó, e tem muito mais crença em Deus do que muitos que fingem que não creem. E você, de fato mesmo, você crê mesmo em Deus? Ou você finge? Ou você tem vergonha de dizer que você não crê em Deus? Ou não tem certeza que existe? Porque o mundo ele é movido por fingimento. Você está entendendo? Eu não estou dizendo que você crê ou não crê, não estou dizendo de você. Estou falando de todo mundo. Aqueles que... Você está entendendo? Quem não deve, não teme. Você está entendendo? Agora deixa eu dizer para você que está escrito aqui no negócio que eu estou dizendo aqui para você que está aqui no Google. Você está entendendo? A principal diferença entre ateu e agnóstico é que o ateu não acredita na existência de Deus, enquanto o agnóstico afirma que é impossível saber se um Deus existe ou não. Você está entendendo? Agora eu vou te dizer aqui, já entendeu? É possível. Se quiser eu explico por texto de novo. Meu Deus. Agora eu vou dar mais uma explicação aqui do agnóstico que está no Google. A última parte que está no Google, o resto é tudo eu. Isso aqui está no Google. O agnóstico é aquele que não acredita. Não, deixa eu falar para você, preste muita atenção, tá bem explicadinho isso aqui. O agnóstico é aquele que não acredita na existência de Deus ou de qualquer outra divindade, porém não nega a possibilidade de existência. O que o agnóstico acredita é que não existe qualquer conhecimento efetivo que comprove a existência ou não existência de Deus. Porém, se vier a ser comprovado, acreditarão. Por isso que é bom você pesquisar, para você não, para que os falsos crentes católicos fazer uma lavagem cerebral de você. Ah, eu vou falar uma parte que eu até esqueci de colocar nos tópicos. Tem muitos aí, ó, pastor, crente, pastor, padre, ele não fala para você que existe o agnóstico. Porque o que ele quer? Que escolha uma religião. Isso é fingimento. Não fala isso. O padre, o pastor, ele não vai falar para você para que você escolha uma religião. Ele não te dá a sua opção, porque eles querem dinheiro, eles querem fazer uma lavagem cerebral da sua cabeça. Vamos lá, você já entendeu muito bem o que eu estou dizendo aqui. Como eu descobri sobre isso? Como é que eu fui pesquisar? Como é que eu achei sobre esse negócio de agnóstico? O que aconteceu? Uma mulher aqui perto, vou dizer o que está escrito nos tópicos no primeiro, né? Foi a mulher que disse que eu sou ateu. E eu pesquisei no Google e descobri sou agnóstico, mas sou mais religioso que muitos, entende? Uma mulher que faz muitos pecados, que era de uma igreja, já até saiu, e estava querendo fazer uma lavagem cerebral da minha cabeça. Você tá entendendo? E eu falei, eu não sou ateu. Eu expliquei para ela que eu não sou ateu. Antes de conhecer essa palavra agnóstico, preste atenção, antes de saber isso. Eu falei o que eu sempre falava. Eu tenho uma crença de 50% em Deus. Mas eu tenho 50% na ciência.
Ou seja, só na ciência não crê que existe Deus. Você tá entendendo o que eu tô dizendo aí? Preste atenção. O que aconteceu? Então, depois que eu pesquisei isso no Google, um lugar, o santo Google, e ali eu achei que eu sou agnóstico. E falei para ela, esfreguei na cara dela, por mensagem. Eu mostrei para ela e depois disso ela calou a boca. Você tá entendendo o que eu tô dizendo para você? Então a gente tem que pesquisar, tem que saber para as pessoas não fazerem o que quiser de você. Você tá entendendo? Talvez você que tá vendo esse vídeo aí, talvez você até é ateu. Talvez você até é ateu e não sabe. Ou até você finge que não é, que nem eu já tinha dito. Mas preste atenção, quem não deve não teme. Você tá entendendo? Não tô falando que você é ou não é. Quem sabe disso é Deus. Assim, eu tenho muita crença em Deus. Assim, do meu jeito, né? Você tá entendendo? Ó, aqui tá escrito um negócio aqui, ó. No terceiro tópico. Muitos dizem que é crente ou católico, mas crê em nada. Você apenas diz que crê para enganar, manipular, ou tem vergonha de dizer que não crê em Deus. Você tá entendendo? Tem muita gente que só esses falsos profetas, esse pessoalzinho lá, os líderes das igrejas, muitos deles apenas usam da ideologia, da igreja, das pessoas. Você sabe disso? Não vou nem falar disso, né? O vídeo é muito grande, eu não posso te explicar tudo isso. Você tá entendendo? Esse quarto tópico aqui que é muito bem explicado. Tenho caráter, faço a grande maioria dos mandamentos de Deus. Faço bondade a quem merece. Bondade eu tenho só para quem merece. Tenho ruindade àquelas pessoas que não têm caráter. Você tá entendendo? Tenho compaixão. Sou contra drogas, contra prostituição, contra a relação entre homens, como está na Bíblia. Você tá entendendo? Está escrito lá. Vou te explicar isso, não pesquisa, está lá. Até porque eu esqueço daquela parte lá. Até, aliás, eu nunca li a Bíblia inteira. Você tá entendendo? Ah, outra coisa que eu vou falar para você. Eu já fui de igreja, tempos atrás. Eu ia para a igreja. Mas com o tempo, eu saí da igreja. E com o tempo você vai ver também uma história, eu acho que eu vou contar depois, em outro vídeo, sobre a professora. A professora que fez, a professora que... Depois contar sobre essa parte da professora. Sobre os gays é o seguinte, a gente tem que respeitá-los. Até porque o único ser que pode julgar os gays é apenas Deus, nenhum de nós aqui. Você está entendendo? Preste muita atenção no que eu estou dizendo aqui. Apesar de estar escrito lá na Bíblia, lá, quem vai julgar é Deus. Já deixou bem explicado, né? Maiores pecados desses religiosos, principal omissão, mentira, hipocrisia, que é o fingimento, a soberba, que é aquela pessoa metida, orgulhosa. Quem não deve não teme. Com certeza deve ter até um versículo que assemelha a este ditado popular. Ou seja, quem não deve não teme. Deve estar lá na Bíblia. Deve estar lá na Bíblia, dizendo esse versículo, que é muito inteligente. Quem não deve não teme. Então não tem por que você começar a chorar. Você está entendendo? Quem não deve não teme. A igreja, a religião é pura. O que estraga são as pessoas que vão lá, você entendeu? Que destrói os princípios, rasgam as páginas da Bíblia. Isso aí é o que eu tô falando. Do Google eu falei do Google só no começo. Você tá entendendo? Muitas pessoas só aproveitam. Um dos motivos nas quais eu não vou em igreja, eu não crio mais nesse povo. Você tá entendendo? Ó, um dos versículos que está escrito lá, um dos poucos que eu guardo. Maldito o homem que confia no outro. Você tá entendendo? Maldito o homem que confia no outro. Tá na Bíblia isso. Outra coisa aqui no oitavo. Eu rezo, sempre agradeço a Deus, mesmo não tendo certeza se existe. Antes de começar a fazer esse vídeo aqui, eu pedi a Deus, rezei, orei, depende do jeito que você vai falar, antes de começar a fazer esse vídeo. Aliás, eu tentei fazer durante de madrugada, mas tá sem memória no celular, né? Você tá entendendo? Aí eu pedi a Deus, saí pra fora, orei.
Vi que o tempo estava até formando uma chuva. Falei, até torci que chovesse. Praticamente até pedi a Deus. E na hora choveu. Acredite se quiser. Não é pra você acreditar em mim. Você tá entendendo? Mas também não pode desacreditar. Você tá entendendo? Até meu cabelo, cara, tá caindo. Eu tô ficando velho. O cabelo tá caindo, vou ter que ver. Eu vou pesquisar sobre isso ainda, o que tá acontecendo, meu cabelo tá caindo. Você entende? O tempo passa, a gente para de ser enganado pelas pessoas. Você tá entendendo o que eu tô dizendo pra você? Por isso que eu já descobri hoje que eu sou agnóstico. Se for esperar pelos falsos religiosos, nunca eu ia saber. Já fui na igreja antigamente. Já fui. É a igreja católica. Ainda até vou lá. Quero ainda ir lá naquela igreja. Lá na igreja que eu ia sempre, na igreja Nossa Senhora de Fátima. Em Três Lagoas. No bairro Vila Piloto. Eu quero ir lá para ouvir aquela música que tem lá. Mas não significa que eu não me considero mais católico. Você está entendendo? Por vários motivos. Não confio em religiosos. A maioria falsos. Eles gostam muito do comércio da fé. São tudo aproveitando. E muitos não são enganados. É porque não tem caráter. Vamos lá. Religiosos faz 1000 pecados. Às vezes, de propósito. Porque acham que Deus vai perdoar. Na minha concepção, Deus não perdoa. Tudo que religiosos falsos dizem. Vocês que eu estou dizendo aqui é o quê? Tem muitas pessoas que acham que pode fazer qualquer pecado e Deus vai perdoar. Não sei se eles acreditam que de fato é assim ou é fingimento. Acredito que é fingimento. Aliás, muitos deles, na verdade, nem creem em Deus. Eles estão apenas aproveitando da igreja. Eles não têm crença nenhuma. Você tá entendendo o que eu tô dizendo pra você? Você entendeu muito bem, né, cara? Não posso falar muito não, senão o vídeo fica muito grande. Tópico 12. Maiores características dos religiosos é julgar as pessoas e, no fundo, não perdoam. E pra mim, quem perdoa apenas Deus. Você tá entendendo? Muitas pessoas fazem muitas coisas erradas aí. E depois falam, não, mas foi um pecado, mas Deus perdoa. Deus que não sei o quê. Você tá entendendo o que eu tô dizendo? Até ouvi falar um negócio num vídeo, só que eu não aprofundei pra ver. Dizendo que eles estão fazendo, agora esses políticos, os bolsonaristas, estão fazendo uns pecados, mas eles dizem que depois eles serão perdoados por Deus. É um caso, eu não sei te explicar. Só pra você entender do que eu tô dizendo aqui. Eu não sei o que é. Mas o princípio do que eu tô dizendo você entendeu. E eu falando de outras pessoas, não só dos políticos. Muitas pessoas que fingem, que fazem vários pecados, mas só quem perdoa é Deus. E Deus não perdoa qualquer coisa. Dizem que os políticos, no caso é eu que acredito assim, os crentes, eles gostam de julgar as pessoas. Você pode ver, é a coisa que eles mais gostam de fazer. Vou nem te explicar sobre isso, hein? Já outra coisa, católicos, eles não gostam de perdoar as pessoas. Isso aí já é umas pessoas que me disseram, que eu sempre ouvi falar, que os católicos, eles não gostam de perdoar. Se for assim, então eu ainda sou. Eu continuo sendo católico, porque eu não sou de perdoar qualquer coisa. Que nem eu já tinha dito durante esse vídeo. Eu não sou de perdoar as pessoas por qualquer coisa. Você tá entendendo? Porque quem perdoa é Deus, não as pessoas, nem aquele padre da igreja. Ele não tem poder de perdoar ninguém. Quem perdoa é Deus. Você tá entendendo? Agora, concluí isso que eu já falei. Agora falar outro negócio aqui que eu nem coloquei nos tópicos. Sobre os padres, cara, uma coisa que eu acho muito contrário a isso, cara. Eu gosto de um padre não poder casar, se relacionar, fazer sexo com uma mulher. Isso pra mim, na minha concepção, eu acredito que isso, pra mim, isso é um pecado. Até porque se vocês vê, vocês que sabem você lê a Bíblia, né?
E outras coisas que não precisa nem ver na Bíblia, né? Você pode ver que um negócio de procriação, uma coisa assim, que as pessoas, nosso mandamento que nós temos que fazer, se eu não estiver enganado, as pessoas têm que fazer filhos, criar, continuar, seguir. Você já entendeu. Até nesse momento do vídeo você já entendeu muito bem. Você tá entendendo? Ou seja, o padre tem que fazer filhos, não ficar só lá na igreja como se fosse um santo. Você tá entendendo? Até porque falou outra coisa. Uma vez eu perguntei para um pastor disse que, eu perguntei o que eles fazem, que o homem, ele é um homem, ele sente vontades. E sabe o que disseram? No caso ele disse, o pastor, ele disse que na verdade eles tomam remédios para não ter vontade. Olha que coisa, cara. Você tá entendendo? Então por isso que eu sou contra isso. Toma um remédio para não sentir vontade de fazer amor. Essa palavra tem que usar essa palavra por causa do YouTube, né? Fazer amor. Você tá entendendo? É que o YouTube não gosta de algumas palavras. Você tá entendendo? Nem de doença, tem doença que você não pode nem falar a palavra. Infelizmente. A verdade às vezes tem que ser enganadas, né? Tem que ser jogada pro lixo. Você não entendeu o que eu disse, né? Enfim, não pode falar algumas palavras, né, no YouTube. Agora vamos lá, vamos continuar o que eu tô dizendo aqui, cara. E por exemplo, o pastor, não, o pastor ele faz filho, se ele quiser ele pode. Aí tá certo. E mesmo o padre indo para a igreja, não tendo relação nenhuma com mulher, não significa que isso vai transformar ele em um santo, em momento algum. Você tá entendendo o que eu tô dizendo pra você? Você já entendeu muito bem o que eu tô dizendo aí. Minha concepção, por isso que eu sou contra esse tipo de coisa, cara. Você tá entendendo? Vamos lá, vamos continuar aqui a 13ª dos tópicos aqui que tem aqui, cara. Essa história é também engraçada, cara. Ó, a professora... Não, deixa eu dizer o que tá escrito aqui, depois eu conto. A professora em aula detonava a igreja católica. A professora, uma das 9 escolas que eu estudei, e a professora, ela... dependendo, eu faço um vídeo separado só sobre isso. A professora pegava e só falava mal da igreja católica. Você tá entendendo? Isso já passou do tempo quando eu parei de ir pra escola, né? Pra igreja. Eu já tinha parado de ir pra igreja. E ainda pra forçar pra mim não ir, essa professora falava mal da igreja católica. Você tá entendendo? Ela gastava boa parte da aula da escola. E isso não mexeu muito com o meu raciocínio. Ela falando ou não, eu não ia fazer uma lavagem cerebral na minha cabeça. Só falou algumas coisas que ela já sabia já da matéria. Acho que ela era de artes e de filosofia, se eu não estiver enganado. Você tá entendendo o que eu tô dizendo pra você? Só que pra mim não mexeu muito. Agora não sei das outras pessoas, né? Não sei das outras. Dos outros alunos. Você tá entendendo o que eu tô dizendo pra vocês? Olha só que eu vou dizer pra você uma coisa que não tem muito a ver sobre agnóstico. Mas o que eu tô falando sobre agnóstico é mais um motivo porque eu larguei de escola. Por causa de igreja. Sabe por quê? Pessoas que crê naquele Bolsonaro, aquele falso Cristo. Depois disso acabou a minha crença em igrejas. Como é que a pessoa... Eu estava até esquecendo de falar sobre isso no vídeo. Idolatria, você não pode idolatrar político. Nem Lula, nem Bolsonaro. Agora o que está acontecendo? Muitos crendo em Bolsonaro. Muitos colocando até televisão, mostrando a cara de Bolsonaro dentro da igreja. Pastores obrigando os fiéis a ter que votar em Bolsonaro. E se não for Bolsonaro, serão expulsos da igreja. Por isso, é um dos motivos principais, hoje, que fortaleceu, porque eu já tinha saído da igreja, uns tempos atrás aí, uns 15 anos. 15 anos exatos. Você tá entendendo? Eu já não fui na igreja mais. Mas enfim, quando surgiu esse negócio agora de Bolsonaro, aí que eu não vou à igreja mesmo. Isso que eu falo pra você, você tem que pegar uma Bíblia, ter uma Bíblia em casa, ler a Bíblia e nada de ir em igreja. Obviamente nem todos crente católico que votaram em Bolsonaro, mas muitos votaram. Logo, eu vi vídeo dos padres contra Bolsonaro.
Deixa eu terminar logo aqui, eu vou falar sobre agnóstico. A palavra que eu queria, a coisa que eu mais gostei de saber é que eu sou agnóstico. Deixa eu falar aqui em poucas palavras, não falar muito sobre política. Crente católico apoiando Bolsonaro, falso Cristo, covarde. Foi o fim da minha crença em igreja. Eu em apenas Deus. E os crentes que antigamente eu não confiava, e pelo que o povo falava, mas com o tempo entendi. Tive minha própria ideologia. Quase até virei crente. Quase. E com apoio de crentes ao falso Cristo, Bolsonaro, acabou toda a minha crença. Nenhuma crença dos evangélicos, principalmente eles. E agora com um golpe de Estado, quase assassinaram o presidente Luiz Inácio, vice Geraldo Alckmin, presidente, o ministro Alexandre de Moraes, com crentes desejando a morte de pessoas, a carapaça caiu. Para mim acabou. Por isso que eu falo, não vai à igreja. Não estou dizendo que Lula é um santo. Já foi dito no vídeo. Só se você distorcer tudo o que eu disse. Eu não estou dizendo que ele é um santo, não. Tanto que eu nem votei, nunca votei em político algum. E eu creio eu que todo religioso não pode nem votar em ninguém. No máximo votar. No máximo votar. Mas nada de se apoiar a político, a se levar para a igreja, falar disso na igreja, tentar arrumar votos de político pela igreja, aproveitar na igreja, da religião, que nem esses pastores estão falando aí. Você está entendendo o que eu estou dizendo para você? Enfim, não vou falar sobre isso não. Isso eu vou fazer um outro vídeo sobre isso. Eu não disse tudo aqui não. Você está entendendo? Então, sobre agnósticos, crente católico tem que ter Bíblia em casa, ler, orar, rezar em casa e nada de ir em igreja. Vai quem quiser. Não estou dizendo que é ser obrigado aí. Você está entendendo o que eu estou dizendo para você? Para não cair em uma lavagem cerebral. A decisão é sua. Você tá entendendo? O que mais tem nesse mundo? Gente manipuladores. Você tá entendendo? Gente é manipuladora. Mas muitos desses crentes católicos que votaram em Bolsonaro, vendo todos os crimes que ele fez contra a humanidade, tudo que ele fez, um monte. Não vou nem contar que é muitos. Então, aqueles crentes católicos que votaram na primeira vez, que votou em Bolsonaro, depois até ser perdoado, aspas, pode ser perdoado, porque foi a primeira vez, talvez eles até foram enganados, mas os de agora não são enganados não, os que estão ainda hoje votando nele, apoiando ele, não, pessoas que não têm caráter, que apoiam nesse homem. Ah, mas Lula roubou, se ele roubou ou não sei, quem sabe é Deus, e ele, mas o que se faz? Se não vai votar em Bolsonaro, que é o óbvio, não pode votar no nome daquele. Aquilo não é gente. Tem que votar. Vote em outro político, pode ser de direita mesmo. Direita. Não vou nem falar o que é direita. Direita é um lado que é de Bolsonaro. O Lula é de esquerda, que ajuda os pobres. E direita é que ajuda os ricos. E você vai ter um vídeo sobre isso, direita e esquerda. Vou explicar sobre isso não. Não, o vídeo fica muito grande. Você tá entendendo? Mas enfim. O que acontece? Não pode votar no homem daquele. Quem está votando ainda hoje em Bolsonaro são pessoas, a grande maioria são pessoas que não têm caráter. Você está entendendo? É simples. Vamos dizer outra coisa aqui. Meu pecado é ira de pessoas sem caráter. O meu pecado, eu não estou dizendo, não disse para ninguém que eu sou um santo. O meu pecado é ira. Eu tenho ira de pessoas ruins, gente ruim. Você está entendendo? Eu tenho ira. Isso, eu tenho raiva de gente ruim. Aí por isso que as pessoas vêm tentar. Mas eu consigo me controlar. Calma, você psicopata que talvez está me vendo aí. Calma. Eu entendo quando o cara psicopata também tenta me enganar. O psicopata, nossa, eu tô falando, eu tô saindo muito sobre agnóstico, mas faz parte da história. Tem a ver. O psicopata, ele gosta de pessoas, ele gosta de manipular a pessoa. Quando a pessoa é enganada pelo psicopata, as principais características do psicopata. O psicopata, ele gosta de manipular. Quando não tem briga com a pessoa, ele manipula.
Quando a pessoa acorda para a vida, você, ou quando o psicopata tenta te enganar, o que acontece? Ele pega, aí ele tenta fazer pirraça com você, deixar você com raiva. E essas são as principais características do psicopata: pirraça e manipulação. É isso que acontece. Como sabemos que tem mais gente burra do que gente inteligente, existe então mais pessoas manipuladas. Você está entendendo? Não vou falar sobre isso não. Vou fazer um vídeo falando sobre o psicopata. Mas tá aí nesse vídeo, né? Penúltimo tópico. 17º. Um homem disse para mim que é de tal religião. Essa é boa. Um homem disse para mim que é de tal religião. Mas eu vi na conversa, na verdade, ele é ateu. Mas não tem coragem de dizer o que é. Na verdade, eu vou dizer pra você, esse homem, eu tava conversando com esse homem, e ele, conversando pra lá e pra cá, um monte de coisa, não vou explicar tudo, não, é muita coisa pra explicar, né? Mas conversando com ele, e eu perguntei pra ele, você é de qual religião? Ele disse que é católico. Só que na conversa dele, antes de eu perguntar pra ele se ele é católico, ele disse muitas coisas que pareciam ser coisas de uma pessoa ateu. Você tá entendendo? Uma pessoa ateu. Mas, aí eu fui perguntar pra ele se ele é católico. Sabe o que ele falou? Que era católico, que eu tô te dizendo. Mas na minha concepção, na verdade, ele não é católico, ele é ateu. Eu não vou explicar tudo que ele falou, até porque tem coisas que eu nem me lembro. Só sei que ele não falava, não parecia ser coisa de uma pessoa que tem crença em Deus, o nosso Altíssimo. Você tá entendendo? Então, eu vi, cara, o que acontece? Tem pessoas que não têm coragem de dizer o que ele é. Que ele é um agnóstico ou ateu. Provavelmente ele não conhece a palavra agnóstico. Ele conhece só ateu. Ninguém é bem falado de ser chamado de ateu. Ninguém é bem falado de ser chamado de ateu. Até porque o religioso ele vai e aproveita e já... Não, aquele ali não tem crença em ninguém, não é pessoa boa não. Aí fala aquele monte de coisa. Sabe, né, como é que é? É psicopata. Aproveita da pessoa. Você tá entendendo? O que acontece? Essa pessoa... ele não tem coragem de falar, não, eu sou ateu. Ele não conhece as palavras. Eu conheço a palavra. Eu conheço a palavra. Assim. Eu conheço a significado. A palavra. Por exemplo, eu sou ateu. Talvez ele é um agnóstico. Talvez ele é um agnóstico. Você tá entendendo? Mas ele só não tem certeza. Não viu, não sabe, não viu nada de mostra de Deus. Você tá entendendo? Por isso que muitos aí falam que é crente ou é católico. Mas na verdade, ele não é nem agnóstico, nem ateu, nem nada. Ou seja, eu seria um ateu. Você entendeu? Obviamente o ateu, obviamente tem uns ateus que ele não é uma pessoa boa. Tem uns que falam mal da igreja. Você não pode falar mal da igreja. Você tem que respeitar todos aqueles que são da igreja. Você tem que respeitar a pessoa da igreja. Você tá entendendo? Tem que respeitar, cada um tem que ser respeitado. Você entendeu? Tem pessoas que têm crença mesmo, de fato. Você tá entendendo? Muitos têm crença. Você tá entendendo o que eu tô dizendo pra você? Mas tem outros que não. Que fala, que quebra, vai na igreja, quebra a igreja, faz isso, aquilo. Principalmente você e em outros lugares, não tanto no Brasil. Principalmente lá na Ásia, onde não é um lugar muito bom pra você ir, sobre religião, né? Lá não é um lugar assim muito bom. Lógico que tem gente boa. Mas assim, você tá entendendo o que eu tô dizendo? Lá tem muitas igrejas diferentes. Eles tratam igrejas como se fossem times de futebol. Você sabe como é que é torcidas de futebol, como é que é, né? Não vou nem explicar, você já sabe, né? Um monte de briga. Some, você não viu o respeito. Tanto no futebol, na torcida, como os fiéis. Tem que respeitar, todo mundo tem que respeitar todo mundo. Todos têm que ser respeitados. Você tá entendendo? Mas você não pode se manipular. Deixar que a pessoa vai fazer de você uma lavagem cerebral. Você tá entendendo? Tem que tomar cuidado com as pessoas. Você não pode ser capacho. Ou seja, a pessoa fazer o que quiser. Você tá entendendo? Você entendeu o que eu disse sobre o homem que provavelmente é ateu?
Ele não tem coragem de falar. Eu tenho coragem de falar aqui. Obviamente, muitos vai crucificá-lo, crucificar eu, vai falar isso, aquilo, vai desviar o que eu disse, não vai ver o vídeo inteiro, vai fazer o que quer, vai falar que eu sou ateu. É falta de respeito das pessoas. Até o ateu tem que ser respeitado, o ateu que tem caráter. Não tô falando todo. Em todo lugar tem pessoas ruins. Tem ateu bom, tem ateu ruim, tem agnóstico bom, tem agnóstico ruim, tem um católico bom, tem um católico ruim, tem um crente bom, tem um crente ruim. Em todo lugar tem gente ruim. Você tá entendendo? Então todo mundo tem que respeitar todo mundo. Eu vou concluir o vídeo aqui, cara. O último tópico é o 18º. Ó, preste muita atenção, hein? Eu não sou Jesus de Nazaré, mas sou quase ele. Sou quase ele, não diz que sou ele, preste atenção. Sou crucificado pelas pessoas por ser verdadeiro. E Jesus, verdadeiro, foi crucificado pelos políticos e religiosos da época. E para concluir, não sou Jesus, pois o único santo que pisou na terra foi Jesus de Nazaré. Amém. Então, sobre Jesus de Nazaré, né? Nazaré, para quem não sabe, é uma cidade, um dos lugares onde Jesus de Nazaré viveu. E diz, eu vi, pesquisei também no Facebook, no YouTube, antes disso, de eu descobrir essa palavra agnóstico. Eu vi uma postagem, né? Eu vi um vídeo falando sobre Jesus, e lá está dizendo que Jesus foi praticamente expulso de Nazaré, que é uma cidade de Israel. E Israel, presta atenção, isso é uma frase que eu até fiz. Israel não é uma terra santa. Jesus sim é santo. Você está entendendo o que eu estou dizendo? É tipo uma metáfora. Tem gente boa naquele lugar, é óbvio. Mas não significa porque Deus foi criado ali que Deus era, que o lugar é santo. Você está entendendo o que eu estou dizendo aqui? Eu acredito até que Jesus ele foi para aquele lugar, se Deus colocou ele naquele lugar, seguindo se Deus... Você está entendendo? Seguindo o raciocínio, né? Da igreja. Seguindo o meu raciocínio, e se Deus existiu, se existe, se Jesus existiu, tinha todo esse poder, tudo, coisa e tal. Preste atenção. Acredito eu que Deus colocou Jesus naquele lugar porque era um lugar que tinha muitas brigas, muita coisa. Provavelmente foi por isso que Deus colocou Jesus ali. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Até porque, imagina, 2000 anos atrás, não sei quanto tempo que foi. Acho que foi 2000 anos, né? 2000 anos atrás. Imagina, o Brasil não existia. A América do Sul praticamente não existia. O que tinha aqui no máximo era índios, que eram praticamente os animais. Eles não pensavam em maldade. Já, por exemplo, na Ásia, já é outra história. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Então, o lugar mais concentrado era, com certeza, a Europa. Era na Ásia, em alguns lugares. Você entendeu meu raciocínio, cara? Acho que poucos pensaram nisso, né? Você está entendendo o que eu estou dizendo para você? Então, vamos concluir o vídeo aqui. A história toda que eu tinha para dizer é essa. Sou agnóstico. Tenho minha crença em Deus. Você está entendendo? Agradeço a Deus. Muitas coisas que acontecem comigo, eu agradeço. Faço todos os mandamentos de Deus, que eu já disse durante o vídeo. Você está entendendo? E é isso. E eu não fiz esse vídeo tanto para provar nada, não. Até porque muitas pessoas, o mundo ele é movido por gente ruim. O que mais se vê nesse mundo é manipulação. Pessoas que são manipuladas. Você está entendendo o que eu estou dizendo para você? Então, tome cuidado. Que nem diz a ciclana ali que é crente. Então a mulher ali que ela sempre fala assim: tem que vigiar. Vigiar o que? Se proteger, tomar cuidado. Infelizmente ela não anda se protegendo, né? Mas não vou explicar isso não, o vídeo já está muito grande para dizer. Mas enfim, para concluir de novo o que eu já disse, agnóstico é uma pessoa que ela não crê
totalmente que Deus existe, porque não tem certeza. Mas se Deus existe, se vir que Deus existe, ele vai acreditar em Deus, ele vai confiar em Deus. Já o ateu, ele não acredita, não viu nada, não acredita e ponto, acabou. Esse é o ateu. Essa é a diferença entre um e o outro. Por isso que ninguém pode me chamar de ateu. Você pode me chamar de semi-ateu, mas não pode me chamar de ateu. Você tá entendendo? Então, para concluir, eu vou terminar esse vídeo com falar um Pai Nosso. Vou usar até minha outra mão aqui e vou falar aqui. Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, seja o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoais as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não deixeis cair em tentação, mas livrais do mal. Amém.